Olá pessoal, meu nome é Camila Marçal e eu sou o nosso programa de Bem com a Vida. E hoje eu começo com uma entrevista sensacional com a nossa querida cantora, atriz, professora de teatro, né, e de canto também, Luciene Lemos, uma multiartista, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho como é ser uma multiartista. Bom dia, Luciene! Bom dia, Camila. Bom dia, ouvintes. Essa parte aí de como ser multiartista é ser brasileira. E não desistir Não nunca! desistir nunca é o principal. Estamos na corda, andando sobre a corda e os tubarões lá embaixo, né? Alguns às vezes em cima, né? É. Então, e Luciene, o que começou primeiro na sua vida? Foi o canto? Foi o teatro? Da infância, memória de infância, assim, eu sempre fui muito lúdica, sempre brinquei muito de faz de conta, sempre cantei muito. Profissionalmente, é tudo muito misturado, Camila, porque assim, eu lembro que eu sempre fui uma criança muito barulhenta, muito lúdica e tal, mas aí, e por causa disso, meu irmão, que já estava no segundo ano, já no segundo grau, ele ia fazer, era o Fantasminha Pluft. E todos adultos na turma dele, né? E ele falou para a professora, eu tenho uma menina, uma irmã, que ela é muito saída, assim, e tal, acho que ela consegue. Lá vai a professora me conhecer. No dia que a professora me conheceu, eu fiquei escondida. Minha mãe conversando com elas, eu assim, segurando a saia da minha mãe, olhando para a cara deles, não sabia o que estava acontecendo, mas totalmente tímida, diferente de tudo que eu era em casa. E uma outra irmã, a Vanilda, que era muito tímida, pintou, saltou, fez de tudo. Aí eles falaram, sua irmã é boa mesmo, levaram a Vanilda em vez de levar a Luciene. Eu lembro que a Vanilda fez o Fantasminha Pluft. Ela era a menina do Fantasminha, né? A personagem principal. E o meu irmão fazia um pirata e tal. Eu fui assistir o espetáculo e acabou que esse foi o único espetáculo que a minha irmã fez. E foi o único que eu não fiz. E depois, passado muito tempo, eu sempre gostei de cantar mesmo. Quando eu fui fazer o curso de teatro, já com 17 anos aqui em Pedro Leopoldo, o SESI oferecia um curso de teatro com um professor que é maravilhoso, né? O Roberto Braga, formado no Palácio das Artes, é dono do jornal aqui de Pedro Leopoldo. Na época era Jornal da Cidade e agora chama Folha de Pedro Leopoldo. E é um grande amigo meu. E aí sentou todo mundo que tinha feito a inscrição e o Roberto chegou e falou assim, o teste para ver se a gente era tímido. Aí ele apontou para um, falou, faz uma coisa. Apontou para outro, faz outra coisa. Depois apontou para mim, falou assim, canta uma música aí. Aí eu levantei, cantei Todo o Amor que Houver Nessa Vida. E quando terminou, estava todo mundo assim. Aí ele falou, sacanagem, pedi para uma cantora cantar? Porque eu sempre cantei em casa, então é tudo muito misturado. E aí foi o meu primeiro curso, assim. É engraçado que eu não tenho certificado desse curso, mas foi o primeiro curso de teatro que eu fiz. Sim, mas então, assim, a aula de arte, vamos dizer assim, que veio primeiro a aula de teatro. Primeiro foi a aula depois... foi a aula de teatro. A primeira, assim, das profissões que eu tenho, a primeira aula que eu tive mesmo de arte foi do teatro, aos 17 anos. Sim. Mas eu já tinha passado por um festival, na época Pedro Leopoldo tinha o FEMPEL, e aí eu lembro que eu compus uma canção e fiquei classificada em terceiro lugar, defendendo a minha canção lá no CEPEL. Como é que chamava a sua canção? Metalógica, porque nós havíamos, e era por causa do nome, tinha em Pedro Leopoldo havia muita gincana. E a gente tinha uma equipe que era do bairro Magalhães, e eles me acolheram. Eu vim morar em Pedro Leopoldo em 86. Isso deve ter acontecido lá por 89, 90. E aí eles me acolheram e tal, e eu era da equipe, então nós vamos fazer o hino da turma. Fiz essa música, compus essa música. Não, ficou bacana demais. E porque eles eram metaleiros, sabe? Era todo mundo do rock e tal. E aí os meninos colocaram, vai ter o festival, vamos colocar a música. E colocaram a música. Fiquei em terceiro lugar. Show demais para a primeira composição. A primeira composição. Luciene, e a sua família tem mais artistas? Você é a única artista da família? Todas as minhas irmãs cantam.
Só que profissionalmente, eu e Graciele, a minha outra irmã, que é mais nova do que eu, canta em coral. Ela, assim, não tem, assim, aquela coisa, vou cantar num bar, vou fazer um show, não. A voz dela é muito mais limpa que a minha, ela alcança mais agudos, mas ela não tem essa alma de se equilibrar. Então, ela canta em coral. Já participou de muito festival de corais e tudo. Um espírito livre, né? Esse espírito livre, assim, de botar a cara no palco e... né? Porque o artista tem que ter isso, né? A gente mesmo estava conversando ali, se o artista não perder o medo, e eu falo muito isso na aula, né? Que a Camila, gente, também tem uma voz maravilhosa. Obrigada. E canta também, né? E tá acertando os pininhos, né? Que ela tá fazendo a aula de canto comigo e tal. Mas é para acertar, porque é só isso mesmo, é aprender o pulo do gato. Eu não ensino nenhum aluno a cantar. Os alunos já chegam para mim porque cantam. Agora, eu posso ensinar o que eu aprendi com a minha experiência, com as aulas que eu tenho, com as oficinas que eu fiz, com o tempo que eu tenho de palco. Então, o ouvido. O ouvido. Isso é tudo coisa que a gente desenvolve, né? Sim. Luciene, a nossa entrevista ela vai voltar um pouquinho, porque você falou, né, da aula. Foi difícil para você ensinar? Porque, assim, eu ainda vou complementar essa pergunta. Quando eu fiz a minha primeira aula com você, cheguei lá um pouquinho atrasada até, foi muito difícil para mim separar a cantora, né, a professora, da atriz. Eu não me vi fazendo uma aula somente, eu me vi num espetáculo, sabe? Meu Deus. Eu já te falei, não é sendo piegas, mas quem tiver a oportunidade de um dia vir fazer aula com o Luciene, você é magnética. E eu falei, não é que é difícil, é uma pessoa só multitalentosa. Mas houve uma dificuldade para você, por exemplo, para ensinar, ou foi algo também natural para você? Eu sempre, porque é engraçado isso, eu sempre quis ser professora. Pequena, assim, você me perguntava o que é que você quer ser? Eu queria ser Miss Brasil, queria ser professora e de português. Então, assim, as outras coisas, elas foram acontecendo. Então, eu acho que eu sempre fui muito professoral, eu sempre quis ensinar, eu sou muito faladeira. E essa a minha técnica, a minha metodologia, eu fui construindo com o tempo mesmo, com o tempo de pitaqueira, né? Então, às vezes, um colega de trabalho tinha uma dificuldade, eu ia lá e dava um conselho, falava uma coisa, sabe? E eu fui desenvolvendo as técnicas. Tanto que agora, depois dos 50 anos, é que eu fui fazer faculdade. Sim. Dentro da área que eu trabalho. Eu faço licenciatura em teatro. E tanta coisa que eu rio muito, falo com a minha mãe, tinha um tanto de coisa que eu pensei que eu que inventei, mas já lá na Grécia Antiga alguém já tinha feito. Porque quando você vai ali desenvolvendo didáticas, fazendo as coisas de forma autodidática, a forma que eu digo da metodologia de ensinar. Não que eu nunca tenha feito cursos, né? Desde os 17 que a gente vai fazendo curso. Porque quando você é um artista que não tem grana, você vai fazendo todo o curso que aparece. Então, você tem aqui tinha muitos festivais, né? Tinha projetos, na época era Telemig. Telemig trazia os festivais para Pedro Leopoldo, tinha muita oficina, e aí tinha oficina que era R$5, tinha oficina que era grátis, era só se inscrever, e eu ia fazendo todas essas. 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento. Eu até perna de pau eu tentei, mas eu subi na perna de pau e eu fui de uma janela, da janela de cá para a janela de lá. O que me desembestado, assim, o que me parou foi 2 colegas me seguraram, senão eu tinha caído. Aí eu falei, essa aí eu não vou fazer não, porque para fazer circo a gente tem que ter mais coragem. Eu já estou muito bem aqui no teatro e na música. Me deixa, preciso de mais perna, não. E você tem um estilo musical que você gosta mais? Tenho. Eu gosto muito do samba, né? Eu cresci ouvindo MPB, samba, aqueles boleros. O meu pai é uma lembrança que eu tenho muito bacana, assim, da minha infância, da minha juventude. Era exatamente isso, porque lá em casa a gente tinha uma radiola, chamava radiola. Era um móvel grande que tinha o rádio e também onde você colocava o bolachão de vinil ali. E o meu pai trabalhava de segunda a sábado. Meu pai era marmorista. Então, ele tinha a marmoraria dele e eu não via meu pai. Meu pai saía cedo, a gente ia para a escola, a gente voltava da escola e tal. Meu pai chegava por volta das 18, 19 horas.
No sábado, eu já acordava com aquele chiadinho do vinil, né? E sempre era um samba. Lá, 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 lá. Quando eu chego em casa cansado do trabalho, minha nega já está a me esperar. E aí, era até arrepio. Aí ele, tá, beleza, papai já está em casa, hoje é sábado, a criançada... Imagina, éramos 13 filhos, mais meu pai, minha mãe e 1 ou 2 primos que moravam com a gente. Então, assim, uma casa muito grande, muito feliz, muito cheia de criança, muito cheia de cor. E era a hora de levantar, tomar um Toddy com tanto assim de açúcar. Porque a gente quase botava o chocolate, ainda botava açúcar junto. Gente, anos 80, ninguém tinha controle de açúcar, de cárie, de nada. Quem sobreviveu é porque é muito forte, né? Sobreviveu, viu? Eu comia o recheio do biscoito primeiro. Ou às vezes eu tirava o recheio do biscoito recheado, comia o biscoito, fazia uma bolinha ainda. Com vários recheios. Com vários recheios para comer e desfrutar aquilo ali. Então, assim, a gente não tinha modos com o açúcar, era uma intimidade muito grande. E aí, isso, sabe? Então, os boleros que meu pai ouvia, meus irmãos mais velhos, né? Porque por sermos 13, eu tenho sobrinha que é 1 ano mais velha que eu. Eu conheci sobrinhas suas, igual a Elaine mesmo, né? Quando ela falou minha tia e tudo mais, assim... você tem irmãs mais novas também, não tem? Eu tenho 2 mais novas do que eu. Eu lembro que elas tinham idades assim, quase próximas, né? Eu tenho a Graciele, é 4 anos mais nova que eu. E a Zirlene, 6, que é a caçula. E eu tô com 51 anos. Então, assim, essas 2... eu acompanhei mais de perto, mas eu também já não era a geração delas de brincar. Porque quando Graciele foi ter idade de brincar mesmo, eu já estava pré-adolescente, né? Porque 6 anos de diferença. Mas a gente brincava muito, né? Só que, por exemplo, a gente fazia Miss Brasil. E aí, meu pai, minha mãe, sentava todo mundo no sofá para ver o desfile. Sim. E eu que organizava. Então, assim, claro que entre eu, enrolada num lençol, com uma flor de calcinha na cabeça, porque a gente brincava era disso. Né? As minhas irmãs pequenininhas, elas tinham aquelas calcinhas todas rendadinhas, eu já amarrava aquele negócio ali, puxava o meu cabelo, botava um grampo e aquilo era uma flor. Você tinha que entender que aquilo era uma flor. Eu já fiz muito cabelo ruivo de toalha. Oh, meu Deus, toalha pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Então, assim, entre uma menina igual a Zirlene, né? 6 anos mais nova do que eu. Zirlene, aquela coisinha de 3 anos ou de 5 anos, toda enrolada numa toalha, andando como se fosse Miss. Graciele, um pouquinho mais jovem também, né? Criança ainda. E eu com 12 anos ou com 11 anos, já enrolada numa coberta, brincando de Dona Beija, né? Desfilando com meu vestidão. É claro que elas sempre ganhavam, que era muito mais engraçadinho. Mas era eu que organizava a história toda. É uma pena, gente, os meninos de hoje, os adolescentes e tal, vocês não sabem o valor que tem. Vocês já nascem com o celular na mão, podem fotografar tudo, né? Eu só tenho na memória. E graças a Deus que eu tenho memória, que a memória é o que alimenta a alma. Dessas coisas todas que eu fazia, porque se eu fosse uma família rica, eu acho que eu tinha essas fotos todas aí, pro deleite da plateia agora, né? Você falando do vinil aí, eu também vivi muito isso. E, assim, meu pai gostava de Bezerra da Silva. Isso. Raça Negra também ali, né? Que já é mais... Já é mais 80, anos 90. Né? E eu tenho essa lembrança mesmo. A gente tinha, né, aquele rádio com o vinil, colocava ali a música para tocar. E era um momento não só de ouvir música, mas a família confraternizar. Isso. Também, né? Então, tava ali o pai, a mãe, minha irmã mais velha. Então, a gente vivia aquele momento, ele tava ouvindo música, família também esse final de semana. A gente ia pra casa do meu tio aqui no Dom Camilo, e o que? Levava os vinil debaixo do braço e ia escutar lá o samba o dia inteiro. Então, assim, você não sabe nem necessariamente, a gente sabe de onde que você gosta, né? Que é de um lugar muito afetivo, né? Dessas canções. Exatamente, né? É o fonte ali que a gente bebeu. Os meus irmãos, porque lá em casa tinha a casa principal, que era uma casa com 4 quartos, porque era uma casa muito grande. Então, assim, tinha o quarto dos meninos, o quarto das meninas, o quarto da minha mãe e um quarto, que era onde minha mãe costurava e tudo, e também era o quarto da minha avó. E aí, mas tinha uma casa que eles moraram numa casa menor antes, até o meu pai construir, tudo no mesmo lote, a casa maior.
E essa casa menor, o meu pai derrubou parcialmente, então ele derrubou algumas partes dela, mas ficaram 2 quartos muito grandes e um banheiro muito grande. E depois, na outra parte, ele fez uma cozinha de fogão a lenha. Era uma casa, construção muito grande mesmo. E aí, essa casa, que era antiga, ficava assim. Quando os meninos faziam 18, iam para essa, porque, tipo assim, eles já eram rapazes. Ia viver a vida na noite. Podiam chegar mais tarde, então não atrapalhava quem estivesse na casa, e eles chegavam e iam para o quarto deles, que era lá fora. Era como se fosse um barracão, né? Porque 2 cômodos e um banheiro. Falando isso, engraçado, porque eu mudei de casa ano passado e eu fui procurar, né, casas de aluguel. E aí eu tive esse contato com uma casa mais antiga aqui no centro, que era exatamente isso. Tinha a casa toda lá, os quartos organizadinhos. E não era no fundinho, mas com acesso pelo corredor. Você não precisava entrar dentro de casa, do lado de fora. Um quartinho. Eu falei assim, esse é o quarto dos rapazes. Que a gente tem essa coisa, né? E aí ficava essa disputa, sabe? Os meninos tinham maior, eles iam crescendo, aí tipo assim, já tô com 17, já começava a frequentar. E aí, no quarto dos rapazes, eu lembro que tinha uma varanda, porque era um pedaço de uma casa antiga, umas janelas muito grandes. E o meu irmão mais velho, o Edinaldo, ele tinha também uma outra, mas aí não era uma radiola, porque não era um móvel, eram umas pequenas, assim, que você só levantava a tampa, tipo uma maleta, né? E ele passava o sábado, a parte da manhã do sábado do meu irmão, era ouvindo música lá fora no quarto dele e passando um produto e um paninho em cada vinil que ele tinha, no sentido horário, para não arranhar, para tirar poeira, para o vinil, sabe? Era um carinho. E eu ficava assim, brincando lá no quintal, ouvindo a música do meu irmão, que aí já era Fagner, era Zé Ramalho, era Elba Ramalho, que já era um contato diferente do meu pai, que dentro da casa já era o samba mesmo, era o Mussum, ele tinha o grupo quintal, dele. Né? O do Mussum era os originais do samba, né? E aí o meu era Maísa, era o Bezerra. O meu irmão já era esse pessoal aí, já era Zé Ramalho, já era Fagner, já era Elis. Né? Belchior também. Belchior, o festival, porque cada festival, antigamente tinha festival dos festivais, o festival da Globo, o festival da ESSO, o festival do não sei o quê. Jair Rodrigues. Jair Rodrigues já era meu pai. Então, assim, eu no mesmo sábado, música era o que não faltava, né? Se eu estava no quintal, era o meu irmão, com aquele ritual de limpar o vinil, de cuidar do vinil, era um bem precioso. Quando meu irmão chegava com um vinil debaixo do braço, no dia que ele recebia, ele sempre comprava um vinil. Era um bem, né? Não era uma coisa assim fácil. Para quem não, hoje o acesso da música é muito mais fácil, mas para quem viveu isso aí, gente, arranhar um vinil é quase como arranhar a alma. Nossa, Deus. Quando você ia tirar ali, se você fizer... Aí pronto, a nuca até arrepiava, né, do dono do vinil. Fala, meu Deus, estragou meu vinil. E emprestar vinil, assim, gente, quem emprestava, assim, ou esperar ficar sem, ou era ficar em cima do outro para poder devolver, porque era uma preciosidade mesmo, isso né? Mesmo. Ô, Luciene, eu queria te perguntar um pouquinho sobre CIA Cósmica ou Companhia Cósmica? CIA Cósmica. CIA é uma abreviação, né? Companhia, né? Mas porque para não falar Companhia Cósmica de Teatro e Música, aí a gente já bate logo CIA, ponto, né? CIA Cósmica de Teatro e Música. Porque antes, em 2017, a gente começou como CIA Cósmica de Teatro, que eu trabalhava essencialmente, foi a formação de um grupo de teatro mesmo. Foi uma necessidade que apareceu, eu tinha uma loja no centro de Pedro Leopoldo, na rua 1º de Setembro, e aí eu transformei a loja em uma loja. Primeiro era uma loja de todas as coisas, que eu comprei na mão do meu irmão, e depois a gente continuou, e aí eu já não queria vender todas as coisas, aí como eu tinha uns bonecos de Homem-Aranha, Mulher Maravilha na porta, de 10 pessoas que entravam na loja era para perguntar se eu vendia fantasia. Aí eu falei, peraí, eu tenho um tanto de produto aqui, ninguém pergunta dos produtos. Mas todo mundo pergunta sobre fantasia. Aí comecei a ir em São Paulo buscar fantasia, comecei a vender fantasia. Aí a minha irmã e Dr. Lund, já cheguei para ela, você sabe fazer uma roupa de Flintstone? Aí já começamos, aí já fiz de material melhor, porque esses que você compra em São Paulo, não dá para você lavar 1000 vezes, né? Então você tem que comprar um material, minha irmã costurou para mim. E eu comecei a vender as de São Paulo e alugar as que a minha irmã fazia.
e começou a dar certo. E naquela coisa de arte, de festa, de fantasia, de tudo, falei, peraí, né? Vou dar aula de teatro. O pessoal começou a procurar, comecei a dar aula de teatro, ali eu formei em 2017 a primeira turma da Cia Cósmica. E, graças a Deus, hoje tem a Helvética, que foi minha aluna e que hoje está lá no Cefar, né? Passou no ano passado e também já se formou em balé. Eu ia te perguntar dela porque é uma grande amiga, né? Eu tenho muito carinho. E, assim, é muito engraçado. O Helvética, Nildinha também. Nilda é produtora, é atriz, né? São todos apaixonados por você. Ai, que né? bom. E, assim, como é que você se sente vendo, por exemplo, Helvética, que está lá em Belo Horizonte e mergulhando cada vez mais na arte? Maravilhosa. Eu vi recentemente, assim, uma coisa que eu acho lindo, mas que eu nunca iria até lá, que ela estava vendo a apresentação de flamenco. Eu falei, Sim. muito artista, gente. No sábado, no domingo, sentada assistindo a apresentação de flamenco. Não, e nós temos flamenco aqui, né? Porque a Simone Carvalho, que também é uma artista maravilhosa, não foi minha aluna, tá, gente? Mas é maravilhosa, ela canta, ela toca, ela ensina grafite e dança flamenco. Que ela aprendeu com a Regina Coeli, na época que a Regina tinha uma escola ali no Marajá. Então, assim, Pedro Leopoldo é uma efervescência de arte mesmo, de todos os tipos. Nós Luísa temos Moreira tocando piano. Márcio Barbosa ali na Rua Esporte, do lado ali de uma oficina que conserta televisão e tal, um ateliê maravilhoso, com peças maravilhosas, escritores maravilhosos, de todas as idades, atores. O Gil Marques mesmo, ele foi um dos meus alunos na Cia Cósmica, também está lá no Cefar, sabe? Então, assim, a Agnes, que dá aula de violão na associação, a Agnes já, desde pequena, ela entrou ela até conta que a mãe dela deixou, né, que ela participasse dessa escola com arte, e arte na escola, não sei, que a prefeitura sempre tem, né, para os alunos da rede municipal. E aí ali ela aprendeu a flauta, e depois ela aprendeu o violão, e aí ela já veio para a Cia Cósmica e já começou. Eu lembro dela magrinha, pequenininha, e com muita vontade, porém com muita timidez. E a gente quebrou isso ali. Hoje ela é professora, é atriz, é cantora. Então, assim, a Ana também, que é sobrinha da Conceição, né, Conceição Lima, que também tinha um programa aqui, ela falava assim, Luciene, tão baixinho, ali na Cia Cósmica a gente foi puxando, porque o teatro faz isso. E hoje ela é arte terapeuta. Muito bacana. Trabalha com crianças atípicas, trabalha com idoso, imagina. Então, assim, é uma realização. Luciene Lemos, que formou esse povo? Não. O artista, ele já nasce, como eu disse. A pessoa que chega até mim para ter uma aula, para ter um encontro, para ter uma conversa, já é artista. E já tem uma coisa muito importante dentro dela, que é o querer aprender. Porque o artista é um curioso. É um curioso da vida, do mundo. Mas você tem que entender que você não pode ser curioso dentro do seu quarto, dentro da sua sala, ou só cantando no seu banheiro. Então, quando você dá esse passo, aí é que você quebra a primeira barreira. A arte foi feita para ser vista, né? Ouvida, notada, Sim. né? A arte presa, igual você falou, confinada dentro do quarto. A gente comentou mais cedo. O pintor, por exemplo, ele está ali no seu espaço, ele pinta, mas no momento ele expõe. Né? Então, a arte para si só não faz sentido. A arte é para fora, né? Isso. E a primeira barreira é o próprio artista. Sim. Né? Igual você falou. O escultor, o pintor, né? O artista plástico. Se ele terminar a obra e falar assim, não gostei, ele vai jogar um pano em cima daquela obra e ela vai ficar o resto da vida em cima de um cavalete abandonado, ou dentro de um porão, ou dentro de um sótão, né? Ele não vai mostrar para ninguém. O escritor, se ele botar no papel, ou se ele colocar no computador e falar, não tá bom, não tá perfeito, ele também não vai deixar, não vai expor, ninguém vai saber. O artista, ele tem que quebrar a primeira barreira, que é ele mesmo. Se ele é muito perfeccionista, ou se ele é muito medroso, ou se ele é muito baixa autoestima, nada que eu faço tá bom, não vou mostrar nem para minha mãe. Aí danou-se. Porque o mundo perde, porque a arte é linda. E você se perde, né? Porque é muito difícil você conviver com uma pessoa que tem algo, assim, né? Que ela
quer mostrar algo bom, tem algo bom para mostrar para o mundo, mas ela está frustrada dentro de si porque ela não aceita que ela tem alguma coisa. Não é nem que ela se perde, é que ela não se acha. Exato. Né? Porque ela não se encontra naquele lugar de falar, olha que coisa legal que eu fiz. E sempre vai ter alguém que vai falar assim, nem é tão legal. Ou por despeito, ou porque realmente não achou legal. Ontem mesmo eu estava vendo uma crítica, alguém falando sobre uma pianista, e ela estava dando uma entrevista e o entrevistador falou assim, que legal, porque você falou do funk, você é do erudito e tal, você falou do funk e você não desmereceu o funk, porque tem gente que tem preconceito com funk, com sertanejo e tal. Eu achei que era um ponto de vista bacana, mas às vezes eu entendo também que não é tanto, às vezes não é só preconceito, não é preconceito, porque assim, preconceito é uma coisa que antes de eu ouvir, eu já digo que então, é um preconceito. Antes de eu ouvir, eu já digo que não presta. Eu não gosto. Agora, pode ser um conceito. Eu ouvi, eu não gosto e tá tudo certo. Mas é uma arte que existe. Tá tudo certo. É música, é popular, é brasileira, mas eu não gosto. Ou então, é música, é popular, é brasileira e eu gosto muito. Mas o que eu vejo, por exemplo, assim, não é uma via de regra, mas eu estava analisando comigo, o funk, principalmente, é uma arte que deu acesso para pessoas que às vezes não tinham acesso a essas artes poderem se expressar, né? Eu acho que pode ser uma porta de entrada para um artista mergulhar em outros estilos. Sim. Pode ter gente que se identifica com aquilo ali e vai fazer aquilo ali do início ao último dia da sua vida, né? E assim, às vezes a pessoa quer cantar também, não falo só do funk, mas no geral. A pessoa quer cantar, ela não tem aquela super voz, mas ela sabe que naquele ritmo ali, ela se destaca, ela dá conta de fazer. Ela entrega alguma coisa. E isso tudo também é o ouvido. Às vezes o meu marido, que é europeu, né? E é DJ. Então, assim, ele tem um conceito de música que às vezes ele fala comigo, eu não entendo a música brasileira. Né? Ele é DJ de house music. Então, ele tem um ouvido para a música, mas ele não tem um ouvido criado, adaptado para a música brasileira. Como às vezes eu vou para um outro lugar e eu posso chegar lá e falar, nossa, mas eu não estou entendendo o que é. Mas eu não vou dizer que isso não é arte. Como eu posso assistir, às vezes, uma peça de teatro, que a pessoa, sei lá, tá toda de preto no meio do palco falando, sabão no banho é bom. Sabão no banho é bom. É bom, sabão. E aí eu fico ali 1 hora ouvindo isso, e luzes, e um fundo musical. Eu vou estranhar, mas eu vou dizer que isso não é teatro. Tem um ator, tem plateia, tem uma técnica, tem um texto. É teatro. Pode não ser o teatro que me toca. E que me toca de forma que eu vá dizer, que bacana, fui lá assistir uma peça, menina. Agora outra pessoa vai falar, que genial! Cara, era só uma coisa, sabão no banho é bom, sabão é bom, sabão é bom. Era só isso, cara. Mas me falou tanto, até arrepiei. Então, assim, eu ri demais também, e também é a função, né? O teatro foi provocador. Sim. E ele alcançou o que ele queria ali. Um riu, o outro detestou, o outro achou incrível, o outro ficou assim, pensando até no sentido da vida. Né? E é isso, a função da arte é essa, é movimentar. É só água, é banho, é limpeza. Olha que viagem. É cósmico. Tem espetáculo que explica tudo e tem espetáculo que deixa a plateia por entender. E vai cada um para casa com o seu pensamento. E movimentou, isso é legal. E é libertador também, Também. Né? Tudo pode. Eu não sei se ainda acontece, mas até 2014 eu tive notícia de um festival, que é o Festival dos Piores Poemas, que acontecia em Belo Horizonte. Então, era coisas assim, sabe? Só que, assim, as pessoas iam e escreviam poemas, assim, fora da casinha, e tinha que ser muito pior mesmo, porque senão nem passava na curadoria. E tinha uma premiação e tudo, e eu ficava assim, uma vez eu tentei fazer e não passei. E aí eu não sabia se eu ficava triste ou feliz, porque eu falei, eu não consigo fazer um pior poema. Então, eu fico feliz ou fico triste? Porque era engraçado, porque quando eu lia os vencedores, ou que eles disponibilizavam pra gente, eu falava, gente, mas isso é muito bom, isso não é o pior poema. Sim, mas aos olhos de quem julgou era ruim, né? Você falando isso aí,
algo que tinha que perder o ponto, que eu achava muito legal também, que era citar o baile dos barangos. Eu achava tão libertador. Não uma é? festa que você podia fazer aquela coisa mais fora da Sair casinha. fora do padrão total. Exato. Porque eu acho artístico também, você poder colocar o que você quiser colocar naquele dia e ir lá e dançar e curtir. Eu sou muito assim na vida, sabe? Sou muito assim na vida. Eu tenho uma irmã, a Vanilda, ela é estilista. Então, ela é daquela que sabe, não é o que está na moda no Brasil, ela sabe com antecedência o que está na moda lá na França, lá na Espanha, lá na Itália. E aí, eu visto coisas que ela fala assim, não, eu vou ter que morar com você um tempo para resolver o seu guarda-roupa. Eu falei, minha filha. E aí, mas ela ri muito disso, né? Não é uma coisa assim, ai, mas você tá horrorosa, vai tirar essa roupa agora. Não, né? Aí, às vezes, eu sigo umas dicas, às vezes eu não sigo. Eu combino um monte de coisa que as pessoas diriam que não... Sabe? As famosas, como diz outra, a blusa de bolinha verde com fundo roxo, né? Com uma calça xadrez amarela e marrom. Eu sou desse nível, né? Eu cresci colorindo roupas e desenhando roupas de boneca de papel. Eu não sei se você lembra, você tem essa memória? Não era. Eu acho que elas foram acabando ali na década de 80. Então, eu pegava muito minhas bonecas e cortava tecido, meia pra fazer roupa. Você já era da boneca de pegava plástico mesmo. Isso, cortava as roupinhas aí e montava na boneca. Porque a boneca de papel, esse meu irmão que ficava limpando o vinil, ele era assim. Todo domingo, de 15 em 15 dias mais ou menos, todo domingo ele ia buscar o jornal, que ainda tinha aquela coisa, né, de buscar o jornal na banca de revista. E aí, de 15 em 15 dias, quando ele voltava do jornal, ele trazia só para mim bonecas de papel. Tinha uns livrinhos que a capa era uma boneca para você recortar. E dentro nas páginas eram as roupas daquela boneca. Você recortava, dobrava assim e vestia, trocava roupa para as bonecas. Foi assim até que eu aprendi a desenhar, porque sempre vinham só as bonecas, não vinha meninos. Então, eu desenhava o menino e coloria para a boneca ter um namorado. E quando a roupa rasgava, eu desenhava uma roupa para vestir aquela boneca. E essas bonecas, elas eram da Europa e elas eram muito coloridas. E eram exatamente assim. Às vezes eu vejo uma roupa e falo, gente, eu quero. É igual a roupa de uma boneca de papel. Que eram exatamente essas estampas loucas mesmo. Sem limite, né? Sem limite. Elas eram bonecas, né? Então, tipo assim, você não vai sair, por exemplo, você vê a roupa da Emília, né? Uns quadrados assim, vermelho, amarelo, com um botão desse tamanho, né? Então, assim, era aquilo. Elas eram bonecas de papel, chama paper doll, que é uma coisa bem antigona, desde as crianças, tem paper doll de 1800 e alguma coisa. Mas é legal que estimula a criatividade, né? Sim. Você falou, você não se limitou àquela roupa padrão, você gosta da coisa colorida. Assim, eu tenho que citar também que uma alma leonina absoluta. Totalmente. Leão e leão. Eu tenho uma sobrinha leonina, ela tá sempre linda, impecável. Ela um dia virou pra mim, ela era muito pequenininha, de uns 3, 4 anos, ela falou assim, ô Camila, o que, Alice? Sabe a minha mãe? O quê? Ela foi na rua. O que tem? De chinelo. Ela achou pavoroso, muito vaidosa. Pavoroso a mãe dela ir na rua, que era no centro da cidade. De chinelo. Eu falei, o que tem? Eu tô de chinelo. Aí, Leandro, né? Na época que a gente namorava. Eu também. Aí ela olhou assim, tipo, vocês não sabem nem se vestir. Eu até não tenho isso. Eu não fico. Em casa, eu lembro de vários momentos assim, que às vezes eu tive cães quando eu morava em cima aqui, indo para Mucambeiro. Hoje eu tenho apenas gatos. Mas assim, eu saía para comprar ração e tipo, ração é uma coisa que você tá lá fazendo, plantando um negócio, tá dentro de casa e, ai meu Deus, acabou a ração. Entrava no carro e vinha aqui comprar ração. Ou então ia fazer uma compra, vou comprar o que eu vou fazer para comer hoje. Ia no sacolão. E aí as pessoas não me davam importância nenhuma. Aí chegava alguém e falava assim, Luciene Lemos, a voz e tal, e elogiava. Aí as pessoas que sabiam da Luciene Lemos, mas não tinham me dado importância, olhavam para mim, já vinham me atender, já vinham não sei o quê. Mas por quê? Porque eu ando de qualquer jeito dentro de casa. Eu, dentro de casa, minha irmã mesmo, é por isso que ela fala, eu vou morar com você, porque para ela analisar tudo logo de manhã, entendeu? Sim. Porque assim, eu sou daquela, meu marido às vezes fala assim, não gosto. Meu marido, uma roupa para ele é 1 ano. Não quer mais. Aí, e eu sou daquela, o que está feito, eu não vou jogar fora. Você é 880?
Um dia pode estar muito arrumada, deslumbrante, outro dia você tá básica. Não. Eu, em casa, por isso que eu gosto que as pessoas avisem que vão lá em casa. Uma é que eu tenho que dar faxina. Porque eu não sou a dona de casa perfeita que limpa a casa todo dia, não. Eu faço o básico, né? Que eu também não vou ficar no meio da poeira. Né? Mas também porque eu tenho gatos, né? Eles andam ali pela casa, mas não gosto de gato em cima de cama, não gosto de gato em cima do sofá. Gato é gato. Eu amo, mas não é meu filho, não. Né? Então, assim, meu marido fala, essa camisa eu não quero mais, não. Pois é essa camisa que eu vou ficar com ela. Aí eu pego essa camisa pra mim e eu vou usando. Eu garro um amor naquela roupa. Então, você chega lá em casa, eu tô, sei lá, com a camisa de vereador, com o número do vereador. Eu tô com o cabelo do jeito que ele amanheceu aquele dia, porque meu cabelo é um ser que ele tem a vontade dele. A gente que é cacheada e crespa, né? Existe a pessoa e existe o cabelo junto, né? Ele tem dia que ele vai levantar lindo, maravilhoso. Tem dia que ele vai e fala assim, eu não tô nem afim de sair. Você sai se você quiser. Dependendo do creme. Às vezes ele amassa do lado de cá, às vezes ele amassa do lado de lá, ele fica quadrado, reto atrás, e aqui fica um pompom. Então, você acorda. Um dia é cara de leão, um dia é cara de poodle, as orelhinhas de poodle. E é por isso que eu até falo, eu tenho certeza que meu marido me ama. Porque é assim que ele me vê diariamente. Aí, claro, Luciene, você vai dar uma entrevista. Luciene, você vai fazer um show. Luciene, você vai fazer um lugar que eu tenho que ser a Luciene Lemos. Porque na vida real eu sou a Luciene de Lemos. Né? Existe uma diferença. Tem uma diferença. Esse de pequenininho faz toda a diferença. Porque eu tô totalmente relaxada quando eu sou Luciene de Lemos, dentro da minha casa, com meu chinelão, às vezes um de cada cor. Marido e gatos. Marido, gato, as galinhas, que eu amo as galinhas. Minhas galinhas são soltas. Então, eu fico, é igual aquário. Às vezes eu paro assim, fico olhando e relaxo, né? E jogo uma coisa, aí vem todas correndo. A gente morre de rir, meu marido também ri muito das galinhas. E vai lá e pega um ovo, pega dois. A gente não dá conta de comer todos os ovos. Então, assim, já ligo para um amigo, eu tô com 12 ovos aqui. Vem cá buscar. Aí já vai lá, corta um cacho de banana. Eu tô com uma penca de banana aqui, isso vai, pelo amor de Deus, vem cá pra você levar. Agora você pode me ligar que eu vou lá. Tá bom. Esse é o meu prazer, agora eu já sei. Ontem eu ia levar na aula, algumas eu sabia assim, pra quem que eu não sabia se Conceição ia, já tinha dado pra ela ovos semana passada. Então agora eu já sei, já vou chegar com essa colinha aqui, ó, Camila. Pode levar. Porque é isso. Sabe? É esse tipo de mulher que eu sou. Com chinela havaiana, que eu gosto. Mas aí, para sair, cílio postiço, aí o turbante. Por isso, às vezes, muita gente não me reconhece. Porque existe a artista e existe a Luciene de Lemos, como você falou, né? Que é uma pessoa como a gente, assim, que vive, trabalha, né? Cuida da casa, vive um dia a dia. E eu não dou conta. Eu não dou conta. Minha irmã dá, essa que é estilista. Você chega dentro de casa, na casa dela, você pergunta, vai para algum lugar? Tô te atrapalhando? Ela, não. Eu acordei e tô aqui, tudo de pé. Então, ela tá de sapato, ela tá de meia, ela tá perfumada, ela tá penteada, ela tá maquiada. E ela tá com uma roupa maravilhosa, que você fala assim, nossa, mas eu ia pra formatura de alguém com essa roupa. E ela tá em casa. Sim. E a filosofia dela, ela fala assim, eu tenho uma roupa para usar. E, tipo assim, eu tenho uma roupa bonita, por que eu vou ficar bonita só na rua? Ela nasceu bonita. Bonita todo dia. E é lindo, porque assim, a roupa que a gente compra para formatura, ela também envelhece. É claro que eu não vou encontrar minha irmã dentro de casa com um vestido cheio de brilho, cheio de pedrinha. Toda miss. Né? Com um vestido longo da formatura da faculdade. Mas, às vezes, sim, uma blusa prateada ou dourada, bonita, assim, uma coisa... E uma calça jeans... Que parece esses personagens de novela, que acorda de manhã, toma um suco e eu vou ali trabalhar na minha empresa. Que nada, ela falou assim, ela vai acordar 10 horas. Ela vai lavar roupa. Me dá minha mimosa. A taça. Não, e ela acordou, e ela levanta cedo, 6 horas da manhã, uma coisa que eu não dou conta, só se eu tiver compromisso mesmo. E o marido dela sai para trabalhar, e ela fica ali, se arruma, tá toda arrumada, e vai lavar roupa, vai lavar prato, vai fazer as coisas dela. Luciene, e assim, teatro, você tem algum drama, comédia, algo que você gosta mais de atuar? É tudo? Eu sempre achei que eu era uma atriz dramática. E eu gosto. Até os espetáculos que eu escrevo, os espetáculos que eu dirijo, eu sempre busco essa linguagem dramática, do drama mesmo.
Se puder, eu quero que a plateia até dê uma choradinha, né? Para sair chorando, mas chora lá no meio, depois recupera no final, que é para terminar feliz. Mas, quando eu fui fazer Mulheres de Holanda, e aí eu tive medo de uma cena, que era uma cena que eu entrava como um Pierrot e falava. E essa cena era uma cena que a peça já tinha sido montada em 92 e era uma cena que todo mundo sabia que a plateia ria nesse momento. E eu falei, esse personagem não é meu. Eu cheguei a falar com o diretor quando ele me deu o personagem. Eu falei, esse personagem não é meu. Ele, por quê? Eu falei, porque é um personagem engraçado. Eu não sou uma atriz de comédia. E aí ele falou assim, ótimo, você não é uma atriz de comédia, você não é careteira, mas você é uma das mulheres mais engraçadas que eu conheço no seu dia a dia. Então, assim, é aquele humor ácido, né? Eu sou uma pessoa muito séria. Eu sou uma pessoa bem ranzinza, às vezes, sabe? E sim, eu tenho um grau de exigência das coisas, mas eu exijo... Por exemplo, eu não vou exigir que você acerte, mas eu exijo que você preste atenção. Que faça, né? Porque senão você não vai acertar nunca mesmo, né? Sim. Eu não vou exigir que você acerte, mas eu vou exigir que você estude a matéria. Então, essa postura minha é para tudo na vida. Então, eu achava que isso me fazia uma pessoa não engraçada. Mas aí ele falou assim, não, você tem um tempo de comédia, você, fala uma coisa aqui, você já arranca um sorriso da pessoa ali, já fala uma coisa aqui, já dá uma pitada ali, e isso é comédia. Você nunca usou isso, né? Sim. Então, eu não tenho, assim, eu tenho mais personagens, eu já fiz teatro infantil, eu já fiz... só me dê um bom texto. Não me dê um texto que eu vá chegar e falar, mas aí a menina subiu, não sei o quê. Isso eu não vou fazer, porque eu sou uma atriz de 51 anos. E a criança não é tola. Ela não precisa que o ator suba ali e fale, mas aí, meu Deus do céu, crianças. Ela não quer isso, não. Né? Então, assim, se você me der um texto bacana e me deixar livre para fazer meu personagem... Eu vou fazer o infantil, eu vou fazer a comédia, eu vou fazer o drama. Assim, eu vejo esse humor em você o tempo inteiro. Quando você fala assim, de repente você está aqui, olhando para aquela câmera, você fala assim... Tá. Só o seu movimentar, você não precisa nem falar nada. Você movimentou, olhou, dá vontade, já puxa um sorriso ali. Né? Com as expressões, porque atuar não é verbal. Sim, a teatralidade, físico, né? A teatralidade, ela independe do texto. O texto é uma ferramenta para alcançar mais a plateia e tal, e passar mais aquela mensagem. Mas a teatralidade está no figurino, né? Está na roupa, está nas cores, está na luz, está na forma da máscara facial, né? Isso eu já incorporei, claro, porque também essa expressividade... ela é aprendida, mas ela é natural, ela é aprendida, ela é aplicada, você toma posse. Eu sou a favor do artista que toma posse. Toma posse da sua voz, da sua mesmo. Tanto que a minha oficina é a voz do dono e o dono da voz. Porque você tem que saber qual é a sua voz. Aquela que você fala desde que você nasceu, desde o tapinha na bunda que o médico deu, sabe? E aí, quando você descobre essa voz... Aí você vai ver as outras possibilidades que você tem, são muitas. E qual delas você quer aplicar. E não você cantar, e essa é a minha voz e eu canto com ela. E aí eu tenho que adaptar essa voz para tudo que eu quero fazer. Não. As vozes, elas estão dentro da gente. E a gente sabe disso porque às vezes, eu estou aqui conversando com você, às vezes eu estou picando de raiva com alguém que vai chegar ali, mas eu estou aqui conversando com você com essa voz. Eu não vou bater nem em você, eu estou com raiva da outra pessoa que vai chegar. Né? Aí chega uma criança, eu tô com raiva, mas eu não vou chegar e falar, bom dia, criança. Não. Fala, oi, neném de mamãe, neném de titia. Já mudei a voz. Se eu for pedir alguma coisa, ô vó, você faz o meu bolo de fubá pra mim, se eu for na sua casa? É desse jeito. Se eu for falar com outra pessoa, o que foi que você não arrumou seu quarto até hoje? Então, assim, no mesmo dia, a gente faz milhões de vozes. Só que a gente faz isso inconsciente. Então, você ter a consciência da sua voz e de todas as possíveis, aí o canto fica fácil. Sim. Que é respiração, é memória para pegar a letra e tal. É só encaixar a técnica para aquilo que você pro instrumento que você já tem, né? Sim, o instrumento ali. Porque não tem um violão com uma corda só. Não. Né? Não tem um instrumento com uma tecla só. Uma nota só. Você vai ali chegar e vai
achando todos e fazendo e descobrindo sons e fazendo seu arranjo. E a voz é a mesma coisa. Você já esteve, né, na Europa. Você imaginava, Luciene, lá atrás, até onde que sua arte te levaria? Você tinha uma ambição? Ou você foi vivendo essa arte e ela te levou para lugares que você nem imaginava? Na verdade, eu nunca fui uma pessoa que quis muito sair do Brasil, não. Eu sou muito apaixonada pelo Brasil, sempre fui. Eu não planejei sair do Brasil a trabalho. E até não foi isso que aconteceu, né? A vez que eu saí do Brasil a trabalho foi com um espetáculo teatral chamado Em Verdade Vos Digo, que é de um Instituto Cultural em Cena, que é lá de Teófilo-Otoni, e eu fazendo parte do elenco. Então, nós fomos para a Argentina, o espetáculo estreou em Mar del Plata, estreou no Chile e tal. E aí, eu nunca fui aquela artista, por exemplo, eu vou lá para São Paulo dormir na porta da Globo. Ou eu vou, da minha geração, muitos foram, né? Saíram de Minas e foram aí, alguns deram certo, outros voltaram, né? Eu nem vou dizer que, por isso que eu falo, alguns deram certo para o que eles queriam, né? Continuaram trabalhando lá, e os outros que voltaram, eu nem digo não deram certo, voltaram. Voltaram e continuaram com a sua, ou deixaram de ser artistas, ou continuaram com sua arte por aqui. Porque foi muito estigmatizado, né, um tempo, e hoje a tecnologia fez com que as pessoas tivessem, igual a gente falou lá atrás, acesso à música com mais liberdade, mostrar sua arte com mais liberdade, mas até, assim, um certo tempo, você estar na televisão, principalmente na Globo, era um sinal, assim, de vencer na vida, né? Porque isso foi gerado ao longo do tempo pela própria emissora, né? Opa, se eu tô lá, eu cheguei, assim, no status de calçada da fama. Pois é, e nem porque eu conheço vários atores e atrizes da Globo que são gente normais, igual a gente. Sim. Sabe? E assim, estão sempre fazendo um personagem ou outro, e eles têm o salário deles, está tudo bem, está tudo certo, estão vivendo da arte deles, mas eles não estão, como muitos que a gente vê, vivendo de hotel, luxos, não é Hollywood, né? Por exemplo, eu tive 3 participações na Globo. Eu participei de um Lata Velha, eu cantei, eu participei de Rock Story, participei de Segundo Sol, com falas e tudo. Então, assim, como diz o outro, já tô bem, que não fui só figurante. Sim. Mas, olha, se você pensar, eu queria ser uma figurante perpétua, porque tem a figuração que é direto, então em todos os lugares tá a mesma figuração, não aparece, ninguém foca, mas o salário cai na conta todo mês. Que maravilha. E isso era ótimo. Se eu conseguir o nome de algum diretor aí que me coloque como figuração, para mim tá ótimo. Você é artista do mesmo jeito? Eu sou artista do mesmo jeito, estou vivendo do que eu gosto, que é arte. Nem todo mundo é protagonista em novela, não. Sim. Você quer ser? Eu já fiz comerciais, eu já fiz cinema. E isso tudo... Ah, Luciene, mas você então não é famosa, não. Eu sou bem-sucedida. O que é sucesso? É você conseguir pagar suas contas, é você ter bons amigos, é você ter uma relação bacana com a sua família, é você ter uma relação bacana com a sua religião, né? É você ser um cidadão decente mesmo, bacana, edificar a vida das pessoas, botar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Você, como professora, vê seus alunos caminhando, né? Edifiquei a vida deles. Sim. Né? Então, assim, isso para mim é sucesso. O sucesso... Tem gente que tem milhões, eu não estou falando isso. Ela está falando isso porque ela não tem milhões. Tem gente que tem milhões e não consegue dormir. Toma um remédio para pagar e toma um remédio para acordar, para encarar a vida, sabe? Nós, os grandes bem sucedidos, somos nós, os 99%, que não está naquela lista dos 1% que não quer pagar imposto, né? Os milionários. Porque a gente está aqui de cabeça erguida. Levanta todo dia, pega um ônibus, ou 2, ou 3, trabalha de segunda a sexta, ou trabalha até no sábado, trabalha no domingo. De peito aberto para a vida, encarando tudo que tem de obstáculo. Você falando isso, eu lembro que eu fiquei pé da vida quando a filha do Didi falou que o dia tem 24 horas para todos.
Aí eu falei, 24 horas, gato, pra você que vai entrar num carro, vai ali pegar um avião, vai chegar onde você tem que chegar no seu evento. Não é? No estalagem deles. Agora você quer contar... Porque o seu pai já passou muita fome lá no Nordeste. Não, porque ele já era uma família bem sucedida, né? Mas ele... O Didi? O Didi. Mas, assim, ele também correu atrás pra chegar nesse status que ela tem hoje. Ela não sabe o que é. Porque na época que ele começou em televisão, não era milhões. É como os jogadores da época lá do Pelé, do Garrincha. Não eram os milhões de hoje. Tinha muita fama, muita coisa. Namorava as atrizes, sentava na mesa do presidente. Pobre, né? Mas não tinha essa grana toda, não. Saber fechar os contratos, o Didi deve ter sabido. Sim, ele era advogado. Ele é advogado. Pois é. Então, assim, agora, não dá para chegar e falar que as 24 horas do dia é igual para todo mundo. Não mesmo, não mesmo. Porque ela não vai gastar de busão os mesmos minutos ou horas do dia dela, né? Para você chegar no seu trabalho. Sim. Ida e volta. Então, é complicado mesmo. Eu não gosto dessa conversa de meritocracia. Não suporto essa conversa. E quando eu vejo uma pessoa proletária, que nem eu, que vem com essa conversa de que somos todos raça humana. Somos todos raça humana. Uns negros, uns pardos, uns indígenas, uns amarelos e uns brancos. Tá? Então não vem dizer que o que importa é a raça humana, não. Porque parece, né, Luciene, que é piegas falar assim, olha só, vou pegar o meu caso, tá? Tô recentemente me descobrindo na comunicação, amando me comunicar com as pessoas. E tá fazendo isso muito bem, muito parabéns. Obrigada. E só que eu venho lá de trás, assim, tô formando agora em fisioterapia, que é uma coisa assim que eu gosto, eu amo saúde, mas nunca foi algo que eu falo assim, nossa, eu quero isso pra minha vida. A paixão não é essa. Não, a paixão é comunicar, é muito mais artística do que, assim, a exatidão da saúde, sabe? Amo a saúde também. Então, foi um processo muito longo até me descobrir, agora, depois dos 30 anos, né? E também, eu falar assim, as oportunidades praticamente não existiram, sabe? Eu ouvia falar de arte, eu te contei que eu fiz um pouco de aula de francês com a professora Marisa. Sim. E que foi algo para mim libertador, eu achava tão lindo, porque não é a beleza do francês romântico, não. É o se superar. É me superar, é a oportunidade de aprender algo novo e de me desafiar também, sabe? As pequenas vitórias que vão alimentando a alma no percurso da gente como artista. Porque é árduo, né? Então, quando você vê isso, igual eu te falei, pra mim foi vitorioso, já fazem anos e anos que eu conversei com um pouquinho de francês com ela, um pouquinho com o marido dela, que é francês. Então, aquilo ali pra mim fez, eu não perdi aquilo que eu tinha aprendido há 3, 4 anos atrás. Maravilhoso. Sabe? E então, pra menina negra, pobre, não é fácil como alguém que tem aquele acesso. Não são as mesmas 24 horas. Não são as mesmas 24 horas, nunca serão, não. Pode ser que um dia a gente alcance e aquilo será. Eu também detesto quando as pessoas falam assim, trabalha enquanto os outros dormem. Sabe que você vai ter burnout. Insônia, ansiedade, e depressão. É sempre assim, não é? A gente tem que trabalhar enquanto os outros dormem. Por quê? Por que a gente não tem direito a dormir? Né? Porque os outros vão dormir. E eu não estou falando aqui que eu quero espancar todos que dormem, não. Eu só quero ter o direito de dormir também. Igualdade não é equidade, as pessoas confundem. Então, assim, se eu tenho 1,5 m e você tem 2 e aquele muro ali tem 3, a escada para você ver o que tem lá do outro lado vai ter que ser de 1 metro para você. Mas eu só tenho 1,5 m. A minha escada, para eu poder ver também, ela tem que ter 1,5 m. E ainda espaços menores, porque sua perna é mais curta. E a gente tá igual. Aí sim a gente tá igual. Aí sim a gente tá vendo o que tem atrás daquele muro. E as pessoas pensam que não. É só eu dou um caixote para você e um caixote para você. Mas ele tá vendo. Eu te dei o mesmo caixote. Você me deu um caixote que não serve para mim. Sim. Então, assim, se as pessoas não entenderem isso, então o mérito... Lute. Porque eu lutei e consegui. Que bom que você conseguiu. A sua vida é a sua. As oportunidades que você teve são as suas oportunidades. As minhas serão outras. E muitas vezes limitadas, né? Com essa limitação. Quando você fala da artista, eu alimentei a minha arte com essas coisas aí, com um curso grátis aqui, com uma oficina grátis ali, com um espetáculo que eu vi quando eu falo que o artista é um curioso, e quando você fala assim, porque eu assisto, a primeira aula que eu assisti com você parecia que era um espetáculo, tipo assim, até atrapalha, porque eu não conseguia entender os exercícios, porque eu estava vendo como você gesticulava, vira um espetáculo. Aí o artista tem que chegar e fazer o contrário,
Tá, então se eu vou assistir um espetáculo, porque eu não tenho grana para estudar, então eu vou assistir um espetáculo e eu vou estudar o espetáculo. Então eu já não assisto mais aquilo com aquela cara de quem vai rir, de quem vai chorar, porque eu estou me distanciando. Eu estou me separando para ver como é que esse ator está fazendo isso com a voz. Não, como é que ele anda? Pá, pá, pá. Então aí a história não me pega. Mas eu tenho que escolher uma coisa ou outra. Eu não vou rir na hora engraçada, porque eu nem sei por que o povo tá rindo, porque eu estava prestando atenção na luz, que estava tão legal, nesse figurino. Como é que começaram nesse figurino? E é assim que quem não tem grana estuda. Sim, eu falo que meu marido, assim, ele é muito tranquilo. Mas se fosse qualquer outra pessoa, ele fica irritado comigo. Porque sempre quando eu vou ouvir uma música ou alguém cantando, somente ao vivo, eu fico analisando muito. Ó, errou aqui tá... Não, esse aqui tá legal, sabe? Até em show. Eu não... Existe pegar o artista no barzinho ali, mas eu pego show grande também. Porque a gente sabe que tem muita diferença, hoje não Sim. mais, de uma música gravada para uma música cantada ao vivo. Sim. Apesar de que hoje em dia o pessoal usando playback até no... É playback, né? Não sei como fala, gente. É, a base, né, pra cantar. Tá, mas tá, aquela base, assim, da voz. Da voz. Né? É, Porque, aí já é um artista que eu não acredito nele. sim, porque eu acho assim, uma coisa, não vou falar que botar ela de santo, mas uma Beyoncé, que ela vai usar em alguns momentos, porque ela tá dançando, tá entregando muita coisa visual ali, aí ela vai usar, porque senão você vai estar assim, É muita coisa. Outra coisa é uma pessoa que está ali, às vezes, sentadinha, né? Ou em pé com o microfone e dublando a própria voz. Não, é desnecessário. Eu acho que para isso existe aula de canto, para isso existe fonoaudiologia, que são ferramentas que vão te dar capacidade e conforto para fazer aquilo que você faz às vezes não com maestria, mas com qualidade. Sim. Né? E você não tem obrigação de agradar todo mundo. Entregue a sua arte. Se a minha arte é chegar e ficar e alguém vai gostar, pronto, é esse que vai gostar, vai comprar meu CD. E vai sair por aí cantando, às vezes até viraliza. Ó, a mulher cantando nhonhanhinha. Mas ela viralizou cantando Tanta coisa viraliza. E aí, você vai escolher o que você quer ouvir. E você também, como artista, vai se posicionar. E escolher o que você quer fazer. Mas o que você quer fazer. Eu respeito quem faz o que quer fazer. E não quem só consegue fazer aquilo. Sim. Luciene, agora a gente está quase chegando no finalzinho. Eu queria te pedir, assim, se é possível, uma dica de música, de cantor que você goste. Você fala assim, as pessoas precisam ouvir isso aqui. Às vezes a gente até ouve, mas da sua opinião. E aí também a gente vai pra cinema e sei lá, você gosta de série também? Eu gosto, eu tenho preguiça de série, porque série... Prende muito, né? Não, é porque eu sou um pouco... Eu acelero. Uhum. Eu vou ali. Quando começa com muita imagem, muita coisa, eu quero saber a história, eu já clico lá no Netflix ali hoje. 10 segundos, vai pra frente. 10 segundos, vai pra frente. 10 segundos. Aí deixa eu ver o final disso aqui, que já tá com muito ranhetano. Uhum. Aí eu já quero ver o final do capítulo. Então, assim, até em filme eu faço isso. Mas, eu atualmente... Eu tô vendo aquele... Como é que é o nome aqui, gente? Porque eu comecei a assistir lá na Espanha e chama Calamari. É aquele jogo lá do 1, 2, 3, da bonequinha que mata o povo. Ah, é Round Six? Não, é aquele coreano. É isso mesmo, Round Six, porque tem o nome... Da bonequinha que ficava assim e o batatinha povo... frita. Isso, é o da batatinha frita. E aí essa eu não tô assistindo agora, que já até abriu, mas não abriu lá na Romênia e eu só assisto com meu marido. Vou ser muito sincera pra você, não é spoiler não, mas a primeira temporada é o que há. Foi a melhor, né? O resto é esticando porque deu certo. É esse o meu problema com série. Sim. Vai esticando e não entrega muito. Nenhuma novidade, né? Mas aí é coisa violenta, né? Sim. Eu gosto muito. Não vamos estudar, gente. Não vamos chamar de psicopata, não. Não é que eu me realizo assistindo. Minha irmã fica assim, meio torta pra mim, olhando. Eu gosto muito de séries de... Por exemplo, Dr. House, eu já assisti. Ah, eu gosto. Todas as temporadas 2 vezes. Star Trek, todo ano eu assisto. Nunca né? Que é a Jornada nas Estrelas. Eu sou uma paixão. Meu primeiro amor foi o Capitão Kirk. Né? Você tá muito nerd, não sei. Eu sou. E depois eu ficava assim de olho também, claro, né? No nosso Vulcano, né? Vida longa e próspera. Ai, gente. Qual nerd ela é? E então é Dr. House, Star Trek, esses aí eu assisto todo ano. Vítimas Especiais, né? Eu gosto de filme que assim... E
esses outros que são, eu assisto muito filme, documentário de crimes. Eu também. Não é que eu assisto que eu quero ver o sangue, eu quero saber quem foi que matou e que a polícia prendeu. Tanto que às vezes eu estou assistindo coisas no YouTube e falo assim, os mistérios mais intrigantes dos crimes. Eu não quero saber, porque se é mistério é porque não acharam o bandido. Eu gosto daqueles assim, depois de 20 anos descobriram através do DNA, aí eu vou lá saber. Poxa, a ciência evoluiu, conseguiu pegar esse... Né? Isso não é pelo crime, pela desgraceira. É pela punição. Pelo amor de Deus, é pela punição. Eu quero coisas que dão certo. Uma série legal que eu vi, eu gosto muito, e acho que todo mundo que é fã dela tem raiva, porque não continuaram, mas ela é muito boa, ela fecha, mas poderia ter mais, essa poderia ter mais, chama Mind Hunter. Ela é uma série que ela começa a analisar exatamente os serial killers ali daquela época, né? E eles vão descobrindo mesmo, tem um que tá preso, eles vão entrevistando eles, e através daquela entrevista com a mente dele, e aí, né, na tradução livre é caçador de mente, né? Através da mente daquele que tá preso ali, eles vão conseguindo solucionar outros lá fora. Então, uma série assim, que quem é série maníaco gosta muito, né? E assim, é meio chateado porque ela merecia continuar. São uma ou duas temporadas. É um experimento, né? É um experimento muito legal. E assim, ela é baseada em fatos reais. Não tem, assim, não tem aquele compromisso sério com a verdade, que é diferente, né? Mas ela tem coisas que realmente aconteceram ali na série. E de filme? Eu gosto da Casa das Sete Mulheres, eu gosto de filme nacional. Tem muito filme bacana estrangeiro? Tem. Mas eu não vou aqui fazer propaganda de cinema estrangeiro que todo mundo conhece. Eu gosto... Tem um filme feito em BH, eu até participei de uma cena dele, que é A Caiaca. É um curta, já foi até premiado, contando uma história que tem a ver, que acontece no A Caiaca. Tem filme brasileiro, gente. Não precisa nem falar da Compadecida, né? Central do Brasil, que você falou que você é super fã. Assistam filmes brasileiros. Ainda Estou Aqui, que não tem nem o que dizer, né? O orgulho da gente, a história também. Tem um que eu lembro que minha amiga falou, eu não dei nada, porque o nome, assim, muito, muito exótico, chama Muito Gelo e Dois Dedos d'Água. Que conta uma história, assim, muito aleatória, mas ele é muito divertido. Né? Ele eu quero assistir, não vi, não. Mais adulto, assim, mas muito divertido mesmo. Tem Mariana Ximenes. Eu assisti há muito tempo, mas ele é bem legal. E música. Música. Eu gosto de MPB, né? Os sambas. Ai, gente, tem uma música que eu faço questão de cantar, que eu acho que ela tem a ver comigo, tem a ver com o respeito, que é Moleque Atrevido. Moleque Atrevido, ela aconteceu, ela veio de uma briguinha, porque assim, o Dudu Nobre, a mãe dele tinha um bar lá na Lapa, tem um bar lá na Lapa. E claro, bar na Lapa era um bar onde os bambas se encontram ali sempre tinha roda de samba ali. Então, o Dudu cresceu vendo, né, o meu sonho, né, que era crescer ali vendo os bambas tudo, tomando uma cachaça e um café e comendo uma taia de salame no boteco da minha mãe. Meu sonho, né? E aí, quando o Dudu começou a cantar, ele foi entrevistado por uma revista e a revista perguntou para ele, você foi influenciado pelos bambas frequentando ali o bar da sua mãe? Aí ele falou assim, não, eu sou um moleque atrevido. Eu fiz a minha história. Aí, beleza. E saiu a manchete. O moleque atrevido, ele lá na foto com a mão aberta assim, e toda a entrevista dele. O Jorge Aragão leu e se doeu. E aí ele foi e compôs uma música chamada Moleque Atrevido, que fala assim... Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda. Fico feliz em saber o que fiz pela música, faço favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou, né? E aí essa música, ela até me arrepia, porque eu acho que é isso, né? Quando chegar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Porque a gente chegou muito bem, sem desmerecer ninguém. Então, eu acho que isso... E o samba, ele é feito de muitas histórias, assim. Às vezes você canta um samba, não sabe que era Noel respondendo um outro cara lá que falou da Vila Isabel.
Sim. É quase como se fosse uma batalha de samba. Não é uma batalha de rap, uma batalha de samba. É isso mesmo. Né? Porque às vezes um falava da Vila Isabel, o outro falava do Cantagalo, o outro falava do não sei o quê. E cada um tinha o seu terreiro. Sim. Né? E dentro da música e dentro da classe, eles iam ali fazendo um sucesso atrás do outro. E tem muitas músicas, assim, muitos sambas assim. E eu gosto de saber a história do samba, eu gosto de cantar o samba. E Moleque Atrevido é uma coisa que... Porque é isso, sabe? Você está fazendo uma história aqui que é sua e que também é da radiodifusão de Pedro Leopoldo. Então, quando chegar, sei lá, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, uma outra moça que vai sentar, que vai fazer um programa dela também, respeite. Porque abriu o caminho para você. Ninguém... já tem lá a história que diz, o caminho se faz a caminhar. Então, assim, é a mesma coisa. Você está no meio do pasto lá, você vê um lugarzinho que não tem terra. Só o passo mesmo. Alguém já andou ali. Sim. Eu ia falar nisso, em falar em respeito, naquele ponto onde a gente chegou, o programa Chama de Bem com a Vida, ele já teve outros 2 apresentadores. Um eu conheço, né, que é o Vanderlei, e também teve a Gabriela. E quando eu conversei aqui com o André e vim para apresentar, depois eu falei assim, ô Vanderlei, eu vou apresentar o De Bem com a Vida, o programa que você apresentar. Ele tá assim, que legal. Quando você ouve aquele que legal, é como assim, vai lá e faz mesmo. Sabe? Porque, tá torcendo por você, né? Vai ser o meu jeito de fazer, né? Pode ser muito diferente do deles, mas alguém que já carregou esse título lá atrás falou comigo, vai que vai dar certo, vai que é sua. Ué. Então a gente precisa realmente, assim, não é que aquilo ali vai modificar, mas você tem aquele aval, opa, beleza, hein? Tô contigo, tá? Foi bacana pra mim, que seja bacana pra você Exato. também. É uma bênção, né? E é influência. Porque talvez você tenha escutado o programa na sua casa antes de estar sentada nessa cadeira agora. E te ajudou no seu sonho. Sabe? Foi escola também. O artista não é um curioso. Sim. Agora você vai me dizer que aquele menino, aquele adolescente, vendo lá os bambas tocando, por que ele canta samba então? Por que ele não foi roqueiro? Né? Porque ele cresceu no meio dos bambas fazendo roda de samba. Então ele vai dizer que eu sou um moleque atrevido e que eu faço. Claro que você faz do seu jeito. Mas ele bebeu numa fonte para fazer sua história. Se ninguém cantar samba perto dele, por exemplo, se ele tivesse cercado, se a mãe dele tivesse um café-concerto no Teatro Municipal e ouvisse o dia inteiro o povo da ópera ensaiando e fazendo show, né? Fazendo espetáculo. Ele toca violino. Provavelmente ele estava lá no meio dos eruditos. Então não venha me dizer, nós somos frutos de tudo. A gente cresce depois e escolhe muita coisa, e muita coisa a gente nem escolhe ou acha que está escolhendo, mas não está. Porque é o fruto. Eu sou a mistura de tudo. Da minha avó sergipana, cega, contando 1000 histórias, que me fazia assim, ela contava, eu via tudo, sabe? O que acontecia no Sergipe, e que não sei quem veio, e que Maria Bonita fez não sei o quê, e que o meu tio avô, né? Joaquinzinho, era temido pelo, como é que é o nome dele, o marido, o Lampião. Eita! Ele era tão temido que os caras das fazendas, quando sabia que Lampião vinha, chegava e chamava ele. Joaquinzinho pra poder... Aí, quando o Lampião chegava para assaltar a fazenda, ele ia lá, o que foi? E o Lampião, compadre fulano. Sabe? E não assaltava, e não matava, não fazia nada. Então, assim, poxa, minha avó até escondia isso, que é uma história cabeluda. Sim. Tipo assim, se ele era tão temido, meio Luciene ele era. Eu herdei, não roubei. Então, assim, essas histórias, eu sou fruto disso, da minha avó cega me contando 1000 histórias, do meu pai fazendo samba na caixa de fósforo, trabalhador, né? Dos meus irmãos cuidando dos seus discos de vinil, né? Da era digital que já veio para mim, do MP3, do MP1, do MP5, do CD, de toda essa revolução, cara. E de ver a geração que tá chegando agora também, eu falo que, eu comentei no programa anterior e comentando agora de novo. A minha filha tem 1 ano e é muito engraçado que ela já não consegue ver um telefone com uma conversa e não saber que tem imagem. E a gente viveu o orelhão, botar ficha, botar cartão, colecionar cartão. Hoje, você chegar para um pessoal aí, você fala, sua ficha não caiu, não? Eles nem sabem o que quer dizer isso, a ficha não caiu. Até os ditados caem por terra. Até os ditados, coitados, ficam obsoletos. Então, né? Rebobina a fita. Quem vai saber o que é isso? Não, isso. Né? Cada dia vai acabando.
E é isso, a gente viu DVD, mas a gente viu fita VHS. Né? A gente ia pra locadora e se não rebobinasse, tinha que pagar uma taxa. Então, eu já gravei muita música na fita. Né? Reaproveitando, botando um papelzinho. Tinha umas músicas que a gente já não queria mais, aí queria gravar alguma coisa. Eu brincava muito disso, que eu brincava de cantora no gravador. Então, as fitas que eu ganhava, eu botava um plásticozinho assim, para ela poder ficar de novo apta, né? A gravar em cima dela. Pra eu gravar a voz, pra eu fingir que eu tava no rádio. Eu brinquei muito de rádio, sabe? E é isso. Eu acho que um recado também muito importante do brincar, né? Pais, né, sejam lúdicos com seus filhos. Parem de podar as crianças. Tá muito na moda agora. Pega o filho, faz um bolo e deixa o menino massagar o bolo todo e diz que aquilo é lúdico. Eu acho que é só um desperdício de comida. Também acho. Eu acho que você pode brincar de fazer panelinha de barro com a criança e também não precisa do menino até comer barro, não. Porque estão num negócio que o menino pode comer barro, que o menino pode comer grama, que o menino pode não sei o quê. Para com isso. Porque eu fui garota anos 80, machuquei joelho, enfiei o pé nos raios da bicicleta, machuquei o pé. Mertiolate? Usei mertiolate, sobrevivi à bala soft, andei descalça. Tomou biotônico Foltora? Tomei aquele outro horrível que tinha um gosto de peixe. Moção Scott. Então, assim, tudo isso a gente viveu, mas ninguém precisou comer lama. Pra ficar com barriga cheia. Deus sabe o que tem nas lamas de hoje em dia. Que antigamente era só cocô de vaca. E uma tênia. Né? Uma tênia ou outra que uma vez por mês, no mês de maio, a gente tomava o remédio que era para curar pro ano inteiro. Então, gente, vamos parar com isso. Faz uma pirotecnia danada, mas, na verdade, não deixa a criança ser o que ela é. Às vezes chegam para mim mães que querem que eu dê aula de canto ou de teatro para crianças de 4 anos. Para disciplinar o menino? Gente, porque ele é muito isso, é muito aquilo. Com essas crianças, eu não me sinto preparada, porque para mim a arte que eu ensino, ela é profissionalizante. Mas sim, se você tem, então pega um educador, vai trabalhar o lúdico com as crianças no teatro, mas aí é outra história, né? Um curso de teatro, ele é profissionalizante. A musicalização é bacana para a sua criança que está com essa idade. Por quê? Porque a musicalização, ela vai mexer com o ouvido, ela vai trabalhar a dicção devagarinho, ela vai trabalhar as mãos, né? O gestual ali, a coordenação motora. Ok, mas não bota a criança para o teatro de cara. Profissionalizante, não. Técnica teatral, não. Trabalha os jogos teatrais com essas crianças. Trabalha a criatividade desde primeiro, deixa ele se expandir e depois vai, né? Deixa o menino pintar a cara do boneco de verde, o cabelo de laranjado. Não fica falando, mas o cabelo de todo mundo... Mentira, que a minha sobrinha mesmo já passou por 40 cores o cabelo dela. Então, o ser humano pode sim ter um cabelo verde. Luciene, o DJ Ramon Mix falou assim que tá faltando a top, que é Dexter. Ramon, eu sou louca. Assisti 2 vezes, mas aí eu fiquei chateada, Ramon, com Dexter, porque depois ficou uma coisa assim. Acho que a irmã dele morre. Muito xoxa, muito repetitiva. Ficou um final xoxo. Tava legal ali enquanto ele defendia, né, o crime, apesar de que ele defendia de um jeito meio torto. Né? Olho por olho, dente por dente. Dente por dente. Dente por dente, literalmente. Mas o final me deixou assim. É igual uma que eu assisti também, aí assisti só uma vez. Que foi o Lúcifer, né? Lúcifer terminou muito mal. É um nome horrível. Mas o filme era engraçado, né? Porque o personagem, diz a minha irmã que é porque Satanás quer que a gente goste do diabo. Aí colocou o personagem muito engraçado, atraente. Né? Atraente. Mas... acabou também de um jeito parecendo que mudaram o povo que estava escrevendo, de repente todo mundo, sei lá, despirocou, fez um show, história que vinha acontecendo, que você já sabia que no tal capítulo fulano era filho de não sei quem. No final, fulano já era pai de Beltrano, ninguém sabia, e não continuaram a história de quem ele era filho. Incestuoso. Tem uns filmes, umas séries que parece que muda a pessoa que está escrevendo. E muda totalmente. Eles viram uma loucura. Vou falar pra sua irmã assim, que eles podem até tentar, mas que ele tem um irmão anjo, um negão lá. Do tamanho dele, que pelo amor de Deus. Que era bem sério, né? Oh, Deus. Pois esse menino, esse irmão dele, no início da série, dava a entender que era pai da detetive.
que ele tinha vindo, não sei em que época, conhecido a mãe da detetive, e a detetive nasceu, que era filha dele. Depois, no final, não era mais. Essa história se perdeu. É por isso que eu tenho pé atrás com série. Eu gosto de ver série assim, aí fala assim, tem 4 temporadas. Aí eu vou lá e assisto as 4 maratonas, já vejo se me agrada ou não. Eu tô com ódio agora, você quer ter que ficar... Isso sempre aconteceu, né? Mas você tem que ficar esperando 1 ano, 2 anos pra lançar uma temporada de série. Isso é chato mesmo. Tem uma que eu também só assisto com meu marido, e estamos esperando. Eu acho que é a 7ª que a gente tá esperando, que é Outlander. Sim. Outlander. Comecei, mas também não continuei. Nossa, que é uma mulher, que ela viaja no tempo, ninguém sabe por quê. Ela sofre um acidente lá, ela começa a história em 1945, acabando já a guerra, e ela vai lá para 1700 e alguma coisa, e lá na Irlanda, porque ela tá na Inglaterra em 45, aí passa por umas pedras lá, um tanto de coisa, aí ela engravida na Irlanda em 1700 e depois ela volta, vai parir a filha em 68, depois no final já vai todo mundo com filho e tudo. E ela prende muita gente. É porque eu gosto de coisas de coisa típica também e de época. Sim. Né? Então eu acho bonito. Aquelas roupas maravilhosas. De época. Eu gosto de novela de época. Eu gosto. Você falou da Casa 7 Mulheres, eu sou apaixonada também. Que minissérie maravilhosa, né? Luciene, te agradecer, tá? Que a gente se deixar. Se deixar, nós vamos, né? Deixa eu só falar uma coisa, que é, por exemplo, gente, livro também. Eu sou vice-presidente da Ama Letras, que é a Academia Matosinhense de Letras, Ciências e Artes. Então, assim, todo ano a gente lança uma coletânea, eu escrevo na coletânea, eu escrevo crônica, eu escrevo poesia. Com a minha turma de teatro, eu sempre faço círculo de leitura, eu falo, gente, vai ler, porque se você não pode ser um bom artista, né? Ator somente. Você não pode ser um bom artista se você não domina a fala. E você domina a fala e a escrita se você gostar de ler. Não adianta ficar só no Instagram vendo manchete das coisas, não. Porque saber ler, entender um texto, te faz entender a vida. Se alguém vier com uma fake news para você, da sua própria cabeça, você vai falar, isso aí tá me cheirando mal. Deixa eu ir pesquisar. Né? Se o pastor da sua igreja, ou o padre, ou o seu guru te falar alguma coisa que tá meio torta, você vai falar, eu acho que isso não tá na Bíblia, não. Deixa eu ver. Né? Isso não tá no livro que eu sigo, não. Deixa eu ver. Então, assim, aprender a raciocinar é importantíssimo. Então, gente, leia muito. Leia tudo que cair na sua mão para saber o que é bom e o que é ruim. E uma dica de um cantor. Você já me falou que quer perguntar sobre cantor? Sim. Um cantor, vou falar de um cantor que está em Belo Horizonte. Ele é de Teófilo Otoni e está em Belo Horizonte. É uma cantora. Vou falar de um cantor. É uma cantora. Chama Yuká. Procurem Yuká. Procurem Cristal Lisboa. É maravilhosa. Uma voz linda, maravilhosa, perfeita. Tenho muito orgulho, que também foi aluna minha. E tá arrasando aí. O Yuká é W-I... Não. É Y-I-U-K. É Y... É Yuká ou I-U-K? É I-U-K. Ô, Yuká, agora que eu vou... Mas a gente procurar Cristal Lisboa, acha, né? Eu não sei, porque o nome agora de Cristal, acho que Cristal ficou nome morto agora. Ele assumiu Yuká. Eu vou... Mas se eu jogar aqui, vai aparecer pra mim direitinho. Eu sei que tem um... Ó. Parece aí o K... Ah lá. É YUKAH.br. Ótimo. Então, procurem lá que uma voz... Procura, gente. Uma voz maravilhosa. Yuká. YUKAH. Vão achar no Instagram, vão achar no Spotify. Tá com músicas muito bacanas, uma voz que o sobrenome já diz, cristalina. MPB? MPB. E autoral, sim, sabe? Mas Cristal faz umas mesclas. É aquilo que eu sempre ensino. Eu falo assim, toma posse. Interpreta. Faz do seu jeito, interpreta. Cristal é uma intérprete maravilhosa. Tá aqui em BH, pertinho da gente. Fez artes cênicas também, fez teatro na UFMG, tá formada aí e leva isso tudo pro palco, né? Aquela história. Sim. Canta bem, fez teatro, pronto.
Fechou. Né, Tá perfeita. Luciene, mais uma vez te agradecer. Obrigada, eu que agradeço. Que programa ótimo. Obrigada Obrigada. Pelas dicas, né, por tudo. E assim, a gente tem muito mais história para contar, né? Te aguardo em outros momentos. O programa tem que ter 4 horas. No mínimo. Né? Só a gente invade toda a programação falando, porque a arte ela é diversa, é um assunto muito diverso. Então, te agradeço pela presença, te convido para a gente falar, né, do teatro, né, das aulas de canto também, para quem quiser participar. Das oficinas gratuitas de teatro e de canto na Associação de Lagoa de Santo Antônio. Então, tem idade para aula de teatro? Ela é livre? A aula de teatro eu prefiro de 9 para cima. Sim. Tá? E a de canto? E a de canto, a gente está lá com as nossas mini divas, né? Maravilhosas. De 8, de 9 também. A gente tem a Júlia, que tem 7, mas a criança com 7 anos, você tem que ir no tempo dela. E tem a Malu de 1 ano lá, que já esgotou no ponto. É verdade, maravilhosa. Ontem ela não foi, né? Não, mas acima de 9 Acima de 9, eu acho, porque pela minha didática, gente, criança na arte você pode colocar até com 3 anos. Até bebê, tem musicoterapia para bebê, que é uma outra linha. Como eu não trabalho com essas linhas, eu trabalho com uma coisa, eu puxo mais o pé, eu pego mais no pé, então eu prefiro trabalhar com crianças que já estão na escola, né? Já tem, assim, uma hierarquia da professora falando alguma coisa, já tem esse entendimento. Tem uma compreensão da melhor, hora de estudar. Sabe ler bem, né? Domina bem. E da hora de estudar. Então, assim, por isso que eu pego de 9 até enquanto tiver vida. Quer deixar um abraço especial para alguém? Um abraço pro meu amor, que está lá na Romênia, para minha mãe e minha irmã, que estão escutando lá em casa. E para essa Pedro Leopoldo linda. E para você que está em casa e é artista. Você não quer ser, não. Você é. Só precisa correr atrás de fazer uma oficina. Na associação tem de graça, tá? Perto da sua casa pode ter de graça. Procura. Gasta um tempinho na internet buscando aula grátis do que eu quero aprender. E aprende. Seja qual for o que você quer. Massas pequenas, gente. Eu falei segunda-feira, eu vou falar agora. Às vezes aquilo ali, você não vai trabalhar com canto, não vai trabalhar com teatro. Mas aí vai ser uma ferramenta para quando você for desempenhar o seu trabalho. Uma apresentação na escola, uma apresentação na faculdade. Né? Quando você vai falar em público no seu trabalho, você não vai estar travado. Pedir um aumento pro patrão, né? Se você gaguejar demais, ele só ri e diz que chegar não. pro patrão e falar assim, eu tô precisando de aumento. De quanto? Você já vai se jogar lá embaixo. É só R$100. Não. Ô, patrão, eu preciso de um aumento. Aumenta meu salário de mínimo para 5 mil aí. Entendeu? Não, se ele não te der, vai ficar com medo de você e pronto. É mesmo um argumento, porque quando você trabalha esse desajeito que a pessoa, né, timidez que a pessoa tem, você tem um argumento para falar. Às vezes até na brincadeira. Eu mesmo, se eu for chegar para pedir eu não vou chegar e falar assim, ou você aumenta meu salário ou eu tô indo embora. Eu não vou fazer isso. Vou falar assim, ô patrão querido, chegado, como é que tá aí? Tá gostando do meu trabalho? Tá satisfeito? Vai pingar mais um dinheirinho aqui, que eu, infelizmente, tá dando pra eu comprar nem o batom. Entendeu? E ali você tem... você tem um argumento. Você tem um argumento, você chega devagar, você chega bem. E pra tudo. Não é que você vai virar um lero-lero, não, mas você vai ter argumento, você vai ter uma leitura das pessoas. Até pra... Tem gente que casa porque não teve coragem de dizer não. E tem gente que não casa porque não teve coragem de chegar na pessoa e falar, eu gosto de você. Sim. Então, não seja essa pessoa. Vai desbloquear algo e vai ser útil pra sua vida, gente. Muito obrigada de novo, Luciene. Beijo, beijo, beijo. Obrigada beijo a você. A todos, gente. Um beijo pra quem tá aí, ó. Vou mandar uma cena especial pro Leandro. Um beijo especial pro meu querido marido também, um grande apoiador. Um beijo pra todo mundo, gente. Obrigada. Beijo pra vocês que participaram. Beijo pro YouTube. Isso aí, beijo, YouTube.